Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas. Aqui é o professor Todai fazendo aí a correção da questão número 15 da primeira fase vestibular ITA 2025. Um exercício que vai fazer menção justamente a um satélite que orbita um planeta das mesmas dimensões que a Terra e ele quer essa famosa distância entre o satélite e o planeta, que na Terra é praticamente 384 mil, né, quilômetros. Mas o que ele quer? Ele quer desse satélite que ele tem aí uma, uma nova condição aí, né? Ele não é exatamente com as mesmas características da Lua, tá? Então ele vai te dar uma outra condição. O exercício é bem interessante, turma, porque ele vai fazer com que você prove, demonstre a terceira lei de Kepler, tá? Isso aqui é bem bacana aí que você faz uma junção entre Newton e a terceira lei de Kepler. O exercício tem um enunciado curto, ele parece muito fácil, mas envolve a dedução de uma forma, a menos que o aluno já decore, né? Ele já memorize ali qual que é a relação entre Newton e Kepler. Se ele lembrar dessa fórmula, fica bem mais rápido para ele, tá bom? Então vamos lá, turminha, vamos que vamos. Bom, gente, aqui, então, como sempre, né, o ITA ele traz as grandezas que você precisa considerar. Aqui ele pecou no pi, né? Ele esqueceu de colocar o pi aqui para nós, mas o pi a gente vai acabar considerando 3,14, que é o padrão do ITA, tá, pessoal? O ITA não trabalha aí com 3 não, tá? Ele trabalha com 3,14, mas isso é só um detalhe, não vai influenciar muito na nossa resolução, mas eles esqueceram aí de colocar o pi. Ainda eu olhei no cabeçalho da prova de matemática se estava lá, mas não estava não. Realmente alguém comeu bola e esqueceu de colocar o pi dessa vez aí. Muito bem, turminha, vamos lá então. Questão 15. O explorador de um planeta exótico circundado, né, por um satélite natural, observa-se que o intervalo de tempo entre a lua cheia e a fase nova, né, a fase da cheia com a fase nova, é de 58 dias. Você vê que não é igual ao da Terra, né, pessoal? Já tem uma diferençazinha aí, né? Sabe-se que a massa desse planeta é igual à massa da Terra e muito menor, obviamente, do que a massa do seu satélite, né, pessoal? Muito maior, perdão, do que a massa do seu satélite. Assinale a alternativa que contém uma estimativa correta entre a distância desse planeta até o seu satélite, né? Tá certo? Então, muito bem, turma. Primeira coisa que você tinha que ficar esperto aqui, turma. Vamos lá. Primeira observação aqui importante que o aluno tem que ficar atento é isso aqui, ó. Como as fases cheia e nova, elas são opostas, né, turma? Lembra que a fase nova é aquela do dia e a fase cheia é aquela da noite, né? Quando você tem o alinhamento ao contrário, né? A fase nova é quando você tem justamente o Sol, né, a estrela, você tem a Lua e o planeta. E a cheia é o contrário, né? Você vai ter o alinhamento entre a estrela, né, o Sol, no caso aqui da Terra, o planeta e a Lua atrás do planeta, né? Então, quer dizer, você tem uma meia volta completa. Elas são opostas, é isso que você tinha que tomar cuidado, tá, pessoal? Como elas são diametralmente opostas, o intervalo de tempo entre elas, então, seria metade de um período completo, tá? Isso que você tem que tomar cuidado aí, pessoal. Então, como ele fala em 58 dias, então, na verdade, não é o período dela completo, né? É metade do período dela. Então, o período completo dela é de 116 dias, tá? Bom, vamos passar isso aí para segundos, unidade do sistema internacional. Então você vai pegar, são 116 dias vezes 24, né, turma? 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos, vezes 3.600 aí, que vai te dar uma porrinhada aí. Tá? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esses valores aí. Muito bem. Agora, turma, que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou deduzir a fórmula, tá? Se você não tem a fórmula, você vai ter que deduzir. Como é que a gente deduz então a fórmula toda aí? Então vamos lá, turminha. Para um satélite orbitando um planeta, claro que esse satélite é menor do que o planeta, ele deixou bem claro, a força gravitacional você vai igualar a força centrípeta. Então, força gravitacional de Newton, Gzão, eminho é a massa do satélite, emão a massa do planeta, a distância entre eles ao quadrado, tá? Você vai igualar ao que? A força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. R é a distância, né, pessoal?
no caso, a distância representada pela letra D, tá? Você corta esse quadrado com esse Dzinho, corta o eminho com o eminho, você vai chegar então, pessoal, que o V ao quadrado é igual a Gm sobre D, ou V igual a raiz quadrada de Gm sobre D. Essa é a tal da velocidade orbital, tá legal? E agora, Todai, o que eu faço? Bom, agora você vai para os conceitos de movimento circular, tá? No movimento circular, V igual a ômega R, lembra, pessoal? Muito bem. Quem é o ômega? O ômega é 2πf, né, Todai? Ah, 2πf, mas espera um pouquinho, galera, nós estamos falando de período, então é melhor trabalhar com T, né? Como frequência inversa do período, então ômega é 2π sobre T vezes R. Muito bem. Então, colocando os dois lados ao quadrado, né, pessoal? Você vai ter que V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 2 é dar 4, 4πr ao quadrado, tá certo? E dividido por t ao quadrado. Muito bem. Agora, turma, perceba o seguinte, se eu tirar essa raiz e passar para cá, fica v ao quadrado, né? Então, v ao quadrado, eu já tenho quem é o gm sobre o d, não é isso? Então, no lugar do v então ao quadrado, eu vou colocar o gm sobre o r, que é a distância aqui, que é o raio, tá? Isso é igual a 4π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado, tá legal? Maravilha, né, turminha? Então tá aí. A gente tem, então, multiplicando em cruz aqui, r ao quadrado vezes o r vai ficar r ao cubo. R ao cubo sobre t ao quadrado é uma parte do quê? Da lei de Kepler. Lembra, pessoal? Kepler ele diz que isso aqui é constante para todos os satélites que circulam um planeta, ou para todos os planetas que orbitam uma estrela. Ele fala que a razão entre o raio médio ao cubo dividido pelo período ao quadrado é a mesma, né? Essa é a terceira lei de Kepler. E que você vai igualar então ao Gzão m, né, multiplicando em cruz, 4π ao quadrado, que vem lá da parte da força gravitacional de Newton, né? Então é praticamente a dedução, né, pessoal, da lei de Newton, da terceira lei de Kepler. Agora eu pergunto para você o seguinte: se você sabia isso daqui de cor, né? Se você sabia que o r ao cubo t ao quadrado é gm sobre 4π ao quadrado, isso vai te facilitar muito a tua vida, porque olha o que você poupou aí para fazer a dedução dela, tá? Então tem muito aluno que ele memoriza isso aqui só. R ao cubo t ao quadrado é igual a R ao cubo t ao quadrado, né? Que seria a lei de Kepler pura, né? Mas ele esquece que também tem essa relação entre o Gzão, a massa do planeta que ele circula, e o 4π ao quadrado. Então a gente super recomenda para a prova aí de ITA, IME, né, pessoal? Precisa realmente estar memorizando essa segunda parte aí, tá? Da lei de Kepler para um satélite que orbita um planeta, ou mesmo para um planeta que orbita uma estrela, vale a recíproca, tá bom? Bom, agora, turma, virou só um belo de um exercício com bastante matemática para você, né? Por quê, Todai? Porque agora, considerando o R, né, pessoal, a distância que ele está procurando, que é a distância do satélite até esse exótico planeta, e aplicando então a terceira lei de Kepler que a gente viu aqui, deduziu ela aqui, nós vamos ter essa formulinha aqui. Então é só invertir ela, tá, pessoal? Ficou t ao quadrado r ao cubo, aí você inverte o numerador com o denominador aqui, inverte também os dois, tá? Então fica t ao quadrado r ao cubo, 4π ao quadrado gm. Então você recomenda que eu memorize essa fórmula aqui? Eu recomendo, pessoal, recomendo porque, gente, numa prova, olha o que você vai economizar, tá? De passagem. Então, de repente, lembrar dessa relação aqui é bem interessante, tá bom? Bom, agora é só aplicar a fórmula e dar-lhe matemática ali, né? Então vamos lá, quem que é o período? O período é esse número enorme aqui, ó, 116, 24, 3.600. Tudo isso daqui nós vamos levar ao quadrado, porque o período é ao quadrado. Dividido pelo raio médio ao cubo, né, pessoal, que a gente não tem, que é o que a gente quer, é a incógnita, né? 4π ao quadrado, tá vendo por que eu falei que o Ita tinha que ter dado o π? Ele esqueceu de dar o π aqui, nós vamos colocar 3,14, tá? Gzão ele deu na constante? Deu, né? A constante gravitacional ele deu, 6,6710 a menos 11, está na tela anterior. E a massa da Terra também ninguém é obrigado a decorar, ele também deu 610 a 24, tá? Então vamos lá, Todai, como é que vai ficar essa encrenca aí? Bom, isolando o R, pessoal, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter esse baita número enorme aqui ao quadrado, né? Vezes esses dois carinhas aqui, dividido por 4π ao quadrado, tudo isso elevado a 1/3. Por quê? Porque é elevado a 1/3, porque aqui seria R ao cubo, né? Então você passa em forma de 1/3 para cá, né? Em forma de o que era aqui
Na verdade, pessoal, o que acontece é muito simples, né? Lembra daquela regrinha, né? O que está por fora fica embaixo, lembra, pessoal? E o que está por cima, né, pessoal? Ele fica por dentro, né? Então a gente tem aquela regrinha para você transformar, né? Mas acho que você sabe fazer isso numa boa, né? Por exemplo, raiz quadrada, pessoal. Raiz quadrada não é a mesma coisa que o número elevado a meio? Então é a mesma coisa, tá? Quando você tem raiz cúbica, né, pessoal? É a mesma coisa aí que um número elevado a um terço, tá? Aí raiz a quarta é um número elevado a um quarto. E assim por diante, facinho, né? Não tem como errar aí. Muito bem. Turma, sabe quanto que dá 116 vezes 24 vezes 3.600, galera? Isso aqui dá aproximadamente 10 elevado a sétima, tá? 10 elevado a sétima ao quadrado, né? 6,67 vezes 6 dá praticamente 40, tá, pessoal? Arredondando dá 40, né? 10 elevado a 24 com 10 a menos 11, isso dá 13, correto? Sim, dá 13. Muito bem. Isso daqui, bom, se eu for usar o 3,14 ao quadrado vezes 4, isso dá muito próximo do 40 também, tá? Vai dar bem próximo do 40. Então eu vou pegar esse 40 e esse 40, tudo por aproximação, né, pessoal? E vou cortar fora. 10 elevado a 7 ao quadrado dá 2 elevado a 14, né? 10 elevado a 14. 10 elevado a 14 com 10 elevado a 13 dá 10 elevado a 27. Gente, 10 elevado a 27, né? Elevado a 1 terço, você pode tirar aí a raiz, né, pessoal? Então você pega o 27, dividir por 3, vai dar 10 elevado a quanto? A 9, tá? Então, ó, aqui seria, para quem não está acompanhando aqui, ó, dá 10 elevado a 14, tá certo, pessoal? Aqui dá 10 elevado a 13. Isso daqui seria, então, tudo isso aqui, claro, né? Elevado a 1 terço, tá bom? Então seria 10 elevado a 27, né? Elevado a 1 terço, tá? Então aí multiplica, né? Vai dar 27 dividido por 3, vai dar 9. 10 elevado a nona. Claro, tudo muito no aproximado, né, pessoal? Não tem números certos aí, justamente por causa do pi. O que fica então a alternativa B, tá bom? Espero que você tenha levado, fica a dica, tá, pessoal? Qual é a dica toda? A dica é você memorizar para ir para uma prova de um ITA, uma escola militar, pessoal, EFON, né, RIME. Eu sempre aconselho que o aluno memorize essa formulinha aqui, que é a relação entre a lei de Kepler e Newton, né? É a dedução da terceira lei de Kepler, tá? Então, período ao quadrado pelo raio ao cubo é 4π ao quadrado, né, pessoal? Dividido pelo GM, tá bom? Precisa lembrar dessas formulinhas, senão vai ter que recorrer à parte direita aqui, que é a dedução, né? Qual que é a diferença da resolução comentada pelo professor Todai, daquelas que você encontra na internet? É que o professor Todai explica tudo, né, pessoal? Eu te dou a dedução das fórmulas aí, o pessoal taca aí esse t ao quadrado r ao cubo, né? 4π ao quadrado gm, ele não explica de onde ele vem, ele só fala que é a terceira lei de Kepler, e o cara fala, poxa, mas eu aprendi que a terceira lei de Kepler é outra. Então, na verdade, é uma dedução que a gente tem que explicar, é por isso que eu estou gravando esses vídeos aí, a pedido de alguns alunos que falaram, professor, eu estou olhando as deduções ali na internet, né, as resoluções, eu não estou entendendo, né? Tem algumas partes que eles não explicam. E aqui a gente explica tudo, tá bom? O que faz ganhar aí um seu joinha, pessoal, o seu like aí, tá bom? Que ajuda bastante no trabalho do professor Todai. Um grande abraço para você aí e até a próxima.